Olá pessoal, bom dia, boa tarde. Mais uma vez nós estamos juntos para falarmos sobre ensino religioso e nesse dia nós estaremos mais uma vez comentando sobre a liderança religiosa. É claro, né? Quando há um grupo, uma organização religiosa, é necessário que haja líderes que conduzam, né, a membresia a um objetivo comum, que é o objetivo religioso em si, né? Então todas as religiões em si, ela possui os seus líderes, que são aquelas pessoas que irão motivar a sua comunidade, aquelas pessoas que vão, né, trazer para a comunidade, né, o encorajamento, não é isso? Então os líderes religiosos vão ajudar na ajuda da construção dessa comunidade em si, né? Eles também serão responsáveis pelo ânimo, pelo encorajamento, pela motivação dos membros, né? Eles estarão prontos a motivar esses membros a chegarem no seu objetivo, né? Também mostrando através dessa motivação o seu próprio exemplo, né, como uma ação motivadora da vida comunitária religiosa. Então, eles, né, estarão motivando, encorajando, dando como exemplo sua própria vida para que outros também possam buscar a realização religiosa. Então, a realidade das comunidades são diversificadas, né? As orientações passam primeiro pela experiência e pela fidelidade da fé que professa. Então, os líderes, né, ajudam na organização, na distribuição das tarefas, no aconselhamento, né? Eles vão dar suporte suficiente para a edificação da religião, né, nos seus aspectos religiosos e sociais. Tá ok? Então, toda pessoa possui em si talvez uma capacidade de liderança, né, e essa capacidade de liderança certamente ela pode ser desenvolvida, né, enquanto que outros farão parte da membresia, o que significa também que eles não têm essa capacidade, eles também podem ter essa capacidade de liderança também através de seus aspectos e serão escolhidos obviamente pela membresia. Então, os próprios membros escolhem aquelas pessoas que eles acham capacitadas para motivar, para encorajar, para construir a igreja, né, para trazer para eles certamente evolução da comunidade religiosa. Então todos eles farão parte disso e a membresia certamente estará observando aí essa capacidade. Então ser líder, né, ter liderança, segundo Maximiano, é o processo de conduzir as ações ou influenciar o comportamento e a mentalidade das pessoas, certo? Então, o líder, ele influencia o comportamento e ele influencia, né, as ações, a mentalidade. Então, é através, né, do comportamento e da mentalidade dessas pessoas que serão influenciadas por esse líder aqui, certo? Então, o líder, ele vai trazer aqui, ó, essa né, influência. Ele é uma pessoa capacitada para influenciar, tá? A proximidade física do plural não é importante no processo, né? Ele pode certamente trazer essa capacidade aí de liderança aí, ok? Então, o líder,
Ele conduz as pessoas, influenciando no seu comportamento, influenciando na sua mentalidade, tá? Eles são capazes de influenciar os adeptos que estão muito longe. Então, pessoas às vezes que estão longe, elas serão influenciadas mentalmente, né, por esse líder. Elas serão certamente influenciadas aí por essas pessoas que estão capacitadas para isso, ok? Elas trazem essa influência aí total dos seus membros, ok? Elas vão estar ali. Então, o chavenato, para chavenato, a liderança é essencial em todas as funções da administração, né? E a administração precisa conhecer a natureza humana e saber conduzir as pessoas, e isso é que é liderar. Liderar, então, seria conhecer a natureza humana e saber conduzir essas pessoas, né? Ele vai influenciar, ele vai persuadir, ele vai argumentar de maneira, né, persuasiva as pessoas para que elas, né, cumpram o objetivo. Então, o líder, ele vai ser aquela pessoa que vai fazer com que as outras pessoas realizem tarefas, né, que ampliem a sua margem de atuação, tá? Então, ele como uma pessoa só, ele não alcançaria determinados lugares, determinadas pessoas, e através da sua influência a outras pessoas, ele faz com que a membresia alcance aqueles lugares ou aquelas pessoas na qual ele não seria capaz de chegar, de influenciar. Então, o candidato a líder religioso, ele vai seguir a estrutura organizacional de sua religião, tá, ok? E eles serão chamados por diferentes nomes. O Papa no cristianismo, o sacerdote, o pastor, né? O sheik, o monge, né? São aqueles que vão partilhar com seus seguidores, serão os líderes. Então, esses líderes possuem um determinado nome, são chamados por diferentes nomes, dependendo da sua religião, certo? Então, dependendo da religião, ele será uma pessoa chamada aí conforme, tá? Então, a liderança, ela pode ser definida como essa influência, tá? Através do processo de comunicação, ok? Então, o líder, ele, através do processo de comunicação, ele vai, né, vai influenciar essa pessoa. Ele passará a influenciar essa pessoa através da comunicação. Então, a comunicação, ela passa a ser importante. A forma como se fala, não é isso? O próprio Cristo, os próprios seguidores de Cristo tinham essa característica em si, né? Quando Pedro foi negar a Jesus, aqueles que o acusavam de ser um seguidor de Cristo, eles diziam: olha, a tua fala te denuncia, a forma como você fala te denuncia. Então, geralmente, nesse processo de comunicação, os membros vão adquirir um formato de fala, né, uma forma exclusiva da religião, né, de maneira que as pessoas compreenderão e farão diferença aí naquilo que eles falam, tá? Esses indivíduos estão em determinada situação em que há um objetivo a se alcançar, tá? Então é importante não confundir esse conceito de liderança com gerência ou direção, tá?
apesar de ser necessário a presença de líder em todos os níveis hierárquicos de uma empresa, nem sempre um líder é um gerente, ok? Às vezes as pessoas são escolhidas para estarem na frente de determinada organização, instituição, mas ela não tem capacidade de liderança. Ela às vezes tem capacidade de gerenciamento, ela sabe organizar, ela sabe administrar, ela sabe, né, organizar a instituição, mas ela não sabe influenciar pessoas, ela não sabe persuadir pessoas, né? Ela não tem carisma necessário às vezes para que as pessoas possam segui-la, tá? Então, na liderança, as pessoas certamente buscarão aquelas pessoas com a qual ela tem uma convivência melhor, na qual ela se adequa melhor com aquela liderança, tá certo? Então, eu te poderia dizer que existe uma liderança que é uma liderança irracional, né? Uma liderança irracional, que é aquela liderança na qual as pessoas seguem o líder por medo. O líder, ele faz medo aos seus seguidores, aos seus membros, ele ameaça, ele certamente impõe àquelas pessoas uma manipulação na qual elas têm medo de prosseguir na sua vida, e elas acabam fazendo aquilo que o líder quer por puro medo, tá? Então essa seria uma liderança irracional, tá? Alguns líderes se mostram dessa forma, são pessoas autoritárias, são pessoas que certamente sempre têm algo para intimidar o outro, ele faz medo, ele faz ameaças, né? Ele não cumpre as coisas necessárias, às vezes utiliza até da força, né, ou de conhecimento para prejudicar aquele membro, né, de alguma maneira. Então ele sempre vai fazer. No caso da liderança religiosa, seria aquelas pessoas que estão sempre intimidando, né, dizendo que as pessoas irão para o inferno, que elas certamente não têm salvação e outros aspectos mais, né? Então a pessoa sempre é motivada pelo medo. Isso prejudica mais do que certamente faz bem. Então, agora, o líder racional, ele seria aquele líder que as pessoas seguem por amor, né? As pessoas querem, gostam dele, ele tem um carisma, ele faz o bem, né? Então as pessoas certamente o buscarão, assim como Jesus. As pessoas, né, tinham um amor por Jesus que transpassa o tempo, transpassa os lugares. As pessoas certamente o admiravam, né? E isso faz parte da liderança racional. Enquanto que a liderança irracional, ela atribui-se ao medo, né? Seria um Hitler, um nazista, um Mussolini, Mao Tse Tung, pessoas que põem medo naquelas pessoas que seguem. É claro que sempre tem, né, aquelas pessoas que vão seguir esses líderes aí com alguns objetivos pessoais que são maléficos, né? São imorais. Tá certo? Então, certamente que vão alcançar. Então, essa liderança aí é uma liderança vital, né? É vital que um líder, para ser considerado como tal, seja capaz de fazer com que as pessoas façam aquilo que é estipulado por ele, né? Então, se eu sou um líder que as pessoas não me obedecem, né? Então, eu não tenho capacidade de liderança. Talvez eu tenha até uma capacidade de gerenciamento, mas as pessoas não fazem. É claro que talvez, né, algumas pessoas não têm essa capacidade de obediência, esse valor humano que é a obediência para aceitar ordens,
né, ou aceitar sugestões de liderança, tá certo? Mas de uma forma geral. Então, às vezes o líder ele não está na posição de líder, tá? Ele não é aquela pessoa que está de destaque. E outros são escolhidos por eles, outros são escolhidos para estar no lugar dele, às vezes sem mérito, às vezes sem capacidade, né? Vão estar numa posição de gerenciamento, mas propriamente não estarão numa posição de liderança, tá? Às vezes a pessoa é colocada numa posição de gerenciamento, mas ela não é líder, e quando é um líder irracional que impõe medo nas pessoas, tá ok? Então, o líder religioso ele precisa ser um líder racional, um líder que as pessoas buscam segui-lo por amor. As pessoas gostam dele, acham ele uma pessoa do bem, acha que ele, né, certamente edificará suas vidas, e as pessoas então seguirão por conta disso. É claro que tem muito gerente, né? Tem muitos religiosos que, né, fazem um papel profissional da religião, eles são religiosos profissionais, mas ele não tem carisma, eles não têm vocação. O líder religioso ele precisa ser uma pessoa vocacionada para a liderança, tá? É aquela pessoa que é altruísta, aquela pessoa que certamente tem boas motivações para o seu povo. Enquanto outros, o líder não vocacionado, aquele líder que é uma pessoa que é profissional, ele certamente ele estará, né, fazendo atos imorais, utilizando, né, da religião para objetivos pessoais próprios, né, manipulando as pessoas e não propriamente conduzindo elas pelo caminho que se deve estar seguindo, ok? As pessoas devem sentir que ao alcançar os objetivos estipulados pelo líder, elas estarão satisfazendo suas próprias metas, tá ok? Então, os membros têm um objetivo, escolhem um líder para auxiliar eles a, né, se conduzir nessa meta aí. Okay? Então, o papel do líder religioso ele tem a função de preservar, de repassar os ensinamentos religiosos. É ele considerado o guardião, aquele que é responsável em transmitir a palavra sagrada, que deve ser preservada, repetida, sem traí-la na sua originalidade. Tá, okay? Então, ele não trairá o seu grupo, ele certamente é um guardião que vai lutar com todas as suas forças para manter, né, aquele doutrinamento original, e resguardar todos esses ensinamentos para o seu grupo, para que eles não venham seguir caminhos errados, ok? E alcançar o seu objetivo. Assim, o grupo é capaz de repetir a tradição recebida do líder e transmiti-la de geração em geração. Então, quanto mais original as suas escrituras for o líder, certamente que ele terá, né? Ele será aquela pessoa que obviamente irá trazer essas condições aí para o seu membro, ok? Então, o líder religioso ele vai trazer essa condição, né? Ele vai apresentar características que são o caráter carismático, né? Tradicional. Ele será uma pessoa racional, como eu falei, né? Ele pode possuir todos ou apenas uma característica denominada, tá certo? Então, obviamente que o líder religioso ele vai estar colocando aí essa condição aí para o seu membro, né? E ele vai buscar
essa condição aí de liderança, certo? Então o líder, ele está apto a essas condições aí. Ele vai trazer essa condição aí, certo? Então as religiões de uma forma geral possuem aí os seus líderes, tá? No candomblé e na umbanda, o líder religioso é o pai de santo, chamado pai de santo, a mãe de santo, o zelador de santo, tá? Então ele tem essa função de chefe do terreiro, é ele o responsável pelo culto religioso, tá? Pela administração, pelo zelo, pela manutenção da ordem do terreiro, certo? Então é ele quem vai estar colocando aí. No hinduísmo, né, será chamado, o líder será chamado de sadhus, será o sadhus, que são pessoas escolhidas, admiradas ali pelos seus membros, certo? Ele vai estar certamente colocando a sua capacidade de influenciar as pessoas. Os sadhus vão renunciar aos apegos materiais, e são pessoas que não se apegam aos bens materiais, tá ok? Eles são seguidores de Shiva, eles são denominados santos vivos, tá? Videntes e sábios, são considerados sábios. E entre as suas características, o sadhu é uma pessoa agradável, bondosa, ele é uma pessoa que é correta, decente, disciplinado. Então, o líder religioso tem que ter essas características, né? São características morais, características, né, de valores humanos, características que vão trazer ele a essa condição aí para liderar, né? O líder que não é honesto, um líder, né, que não é obediente, um líder que não é pacífico, ele certamente fará da sua religião uma religião, né, a ser extinguida, né, que não segue o bem-estar social propriamente, tá? Então, no hinduísmo, os sadhus é que vão fazer essa parte aí. Tá? Os sadhus serão os responsáveis por essa condição de trazer, a mostrar aos seus membros essa retidão, como exemplo para todos ali, tá? Como exemplo de todos eles, eles vão estar então colocando ali essa condição, certo? Eles vão mostrar para essas pessoas essa condição aí, desse caráter que eles possuem, certo? E vão certamente mostrar essa capacidade de ser bondoso, de serem altruístas, de serem pessoas que vão certamente mostrar a sua capacidade de liderança, o desapego. Então, se eles não tiverem essa condição, essa capacidade, eles certamente estarão voltados aí a essa situação. Ok? Depois nós temos aí o judaísmo. Nós estamos falando somente das
principais religiões que existem, ok? Então o povo judeu ele vai seguir, na sua maioria, a religião judaica, e esse tem como dos principais líderes Moisés, né, que é uma figura bíblica, né, da chamada Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Tá? Então Moisés é um dos líderes principais, e aqueles responsáveis, né, pelas sinagogas, pelos templos religiosos do judaísmo, são chamados de rabinos. Tá? Então os rabinos eles serão os líderes, os mestres da religião judaica, certo? Enquanto que Moisés vai ser aquele líder principal, o iniciador da religião do judaísmo, certo? Então nós temos que saber que toda religião possui os seus líderes, tá? Eles têm a sua liderança, e essa liderança certamente estarão voltados para essa condição aí. Eles vão estar colocando essa situação, ok? Então no judaísmo o rabino será essa pessoa que vai influenciar a todos, que vai persuadir a todos a seguir o seu objetivo, o objetivo da religião judaica, certo? Então, tá, no islamismo, o islamismo ele também vai ser uma religião fundada por Maomé, que será um dos seus fundadores lá, né? Tem como livro sagrado o Alcorão, e possui uma extensa e vasta grupo de religiosos que fazem parte da sua religiosidade, ok? Então eles serão os califa, né? O califa vai ser aquela pessoa que será o sucessor, foi o sucessor de Maomé. Quando Maomé faleceu, ele deixou um dos seus discípulos, que se tornou o califa. E o califa, então, tem esse título, né? O título continua a existir simbolicamente na religião islâmica, e os egípcios tiveram somente o califa até 1517, tá? Quando foram conquistados pelos otomanos, sustentaram esse cargo até 1924. A partir de 1926, um congresso no Egito tentou nomear um califa, mas não tiveram consenso. Depois do califa vem o sultão, palavra que você já deve ter ouvido aí, o sultão. A palavra vem do árabe sultão, que quer dizer potência, e é usado por qualquer um que detenha o poder. Os sultões governavam pequenos reinos que surgiram a partir do século XI, tá, ok? Então sultão também será uma espécie de líder do islamismo. Depois vem o Pachá, o título de honra mais alto no Império Otomano, né? Surgido no século XIII, para designar os filhos e irmãos do sultão, mas depois passou a ser concedido a militares, governadores de província. Os pastrais continuam a existir na Turquia até 1934. Depois dos pachás tem o cheque, né? O termo cheque ele também significa ancião e pode ser usado por qualquer pessoa que tenha autoridade religiosa. Qualquer pessoa que tenha alguma autoridade religiosa será chamado de cheque, ou seja, um ancião. O respeito às autoridades religiosas do cargo
são grandes fatores de status para os muçulmanos, nos países muçulmanos. Tá? Então o Shah também, que significa rei, é desde o século VI que eles possuem. Tá? Então, depois de ser invadida pelos árabes, né, no século VII, o título persistiu com interrupções até 1979, quando a Revolução Iraniana instituiu o governo do Ayatollah. Então, o rei era o Shah e passou a ser o Ayatollah. O Ayatollah é um conceito que surgiu no século XIX. Estou falando, né, dos líderes da religião islâmica, dos muçulmanos, ok? Então, o Ayatollah é um conceito que surgiu no século XIX, o mais alto grau dentro da hierarquia do mulá. E o termo vem do árabe, né, que é uma manifestação de Deus. Entre os xiitas, que é uma divisão dos islâmicos, uma das correntes islâmicas, o Ayatollah deve agir como fonte de referência para toda a comunidade. E ele possui um poder equivalente ao imã. E o imã é um dos conceitos mais polêmicos do islamismo, varia de acordo com a seita, com a região, com a mesquita. Tá? Entre os sunitas é conferido aos califas, e entre outros sentidos teológicos, as figuras notáveis. O mulá e o elemar, ele vai ser aquele líder islâmico, né, que se refere à autoridade versada pelo islamismo. São os professores, os teólogos, os advogados, conhecedores dos escritos sagrados. Tá? Então essas pessoas serão chamadas de mulá, de ulema, tá? Que significa senhor-chefe. Serão os professores, as pessoas que ensinam. Tem também o emir, que é um título laico, certo? E o vizir aí também é aquele que ajuda a carregar um peso. Emir, o vizir, tá? Então são muitos. Ainda existe também o marajá e o rajá, né, que também fazem parte da liderança islâmica. Então, os líderes islâmicos são muitos, eles serão certamente voltados. E o cristianismo, todos nós conhecemos, né, foi um resultado de um processo de instituição, certo? Geralmente a escolha do líder religioso acontece pelo princípio do carisma, por meio do seu dom, da sua capacidade de agregar, de liderar, de conduzir e anunciar o evangelho à sua comunidade. Tá? O candidato a líder religioso segue a estrutura organizacional de sua religião. Tá? E são chamados por diferentes nomes, ok? Mais uma vez. Então, no cristianismo, nós sabemos que, né, há uma divisão. No cristianismo, alguns reconhecerão o Papa como o seu líder máximo, outros terão o pastor como o seu líder máximo, né? Outros terão um bispo, alguns chamarão de apóstolos, e certamente haverá muitos nomes para a liderança. E é claro que na liderança organizacional católica ainda existe outros demais liderança ou nome de liderança que faz parte da organização religiosa, os bispos, os frades, os padres, tá? Entre outros que farão parte da religião, ok? Então, no cristianismo, nós certamente temos essa condição aí de liderança, certo? Os líderes certamente farão parte desse quesito. Nós certamente estarão
voltados aí para a realização, ok? Então, liderança religiosa. Nós temos que pensar naquela pessoa vocacionada que vai conduzir a sua comunidade, ele é escolhido por ela, né? Ele vai influenciar essas pessoas através do seu exemplo, muitas vezes um exemplo altruísta, né? Um exemplo onde ele mora ser uma pessoa pacífica, uma pessoa que tem carisma, uma pessoa certamente racional, né? Que é seguida pelo amor, e uma pessoa que certamente é vocacionada. Ok? Uma vocacionada, ela vive os princípios morais da sua religião, né? Trazendo para todos uma condição básica do seu grupo, ok? Então é isso aí, por hoje nós estaremos ficando por aqui. Liderança religiosa, você precisa saber, ok? Nós todos temos capacidade para ser líder e certamente alguns mais do que os outros. Ok? Até a próxima então. Um abraço.